Meu nome é Vitória e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a sequência didática, né, sobre o tema, em torno do tema patrimônio cultural. E essa sequência que eu escolhi falar é sobre eu e o meu lugar no mundo. O intuito dessa sequência é fazer com que o aluno tenha o sentimento de pertencimento sobre a cultura e uma valorização também de todo esse processo. Seria uma aula para crianças do sexto ano do ensino fundamental de uma rede pública na cidade de João Monlevade e duraria em torno de 8 aulas. E e eu vou falar um pouco mais sobre essas aulas. Na primeira aula, o professor traria uma contextualização do tema, né? Falaria um pouco da história do Brasil, a diversidade cultural e tudo o que isso trouxe, a bagagem que o Brasil tem dessa diversidade. O professor usaria o livro didático e textos para explicar, né, sobre o tema e contextualizar os alunos nessa primeira aula. A segunda aula, o professor faria um levantamento sobre o que cada um entende sobre cultura. E os alunos fariam um mapa mental que, de uma maneira mais fácil, explicariam o que eles entendiam sobre o assunto. Na terceira aula, o professor traria o foco de patrimônios culturais e explicaria em torno disso, né? Usando textos e conversas sobre com os alunos sobre todo esse tema. Na quarta aula, o professor falaria mais sobre patrimônio material e imaterial. Traria uma videoaula que, de uma forma bem dinâmica, explicaria para os alunos a diferença desses conceitos e, principalmente, dividiria os olhares, né, do aluno sobre o tema e eles entenderiam de uma maneira mais lúdica, digamos assim, com a videoaula, né, absorveriam mais fácil todas as questões. Na quinta aula, os alunos apresentariam um trabalho, né? O professor teria que dividi-los em grupos e eles discutiriam sobre o tema. Eles dividiriam um grupo de patrimônios materiais e outro grupo de patrimônios imateriais, e esses alunos discutiriam sobre o tema e falariam mais do tema no local, na cidade, né, que seria João Monlevade. Então, eu escolhi como exemplo a paróquia, né, da cidade, São José Operário, que seria o patrimônio material, e a Casa de Cultura, que seria o patrimônio imaterial. Então, esses alunos abrangeriam mais sobre o tema e na sexta aula apresentariam um trabalho e discutiriam com a turma toda sobre essa valorização desses espaços na cidade. Na sétima e na oitava aula, o interessante seria que o professor levasse os alunos para visitar esses dois lugares e eles aprenderem mais sobre a história desses dois lugares e como isso influencia na cidade. Os alunos seriam avaliados de uma maneira que o professor detectasse o desenvolvimento deles referidos às propostas pedidas, né, a participação ativa no processo de aprendizagem do conteúdo trabalhado e observar se houve compreensão efetiva e comprometimento dos alunos a respeito do tema todo. Os recursos seriam o livro didático, textos, data show, né, onde o professor apresentaria os vídeos e o intuito e ver se os objetivos, né, propostos para a aula foram adquiridos por todos os alunos.